E aí, seus bicampeões da Libertadores, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Guarani e Cruzeiro, que se enfrentam nessa quarta-feira, dia 29 de setembro, a partir das 7 horas da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani está em sexto lugar na tabela, com 41 pontos conquistados, enquanto o Cruzeiro está bem para baixo, em 15º, com apenas 31. Enquanto o Bugre briga diretamente por uma das 4 vagas que dará acesso à próxima Série A, o Cruzeiro está restrito à luta contra o rebaixamento e precisa desesperadamente voltar a vencer para se afastar aí dessa zona da confusão. Na última rodada, a Ponte Preta nos ultrapassou e pelos jogos já realizados nessa rodada 27, o Vila Nova de Goiás também nos passou. E essa diferença de 5 pontos que a gente tem para a zona de rebaixamento pode ser diminuída se o Cruzeiro não conseguir essa vitória. Com relação ao acesso, que é um sonho muito distante, né? Se o Cruzeiro vencer, a diferença vai ficar em 12 pontos, um a menos do que era antes da rodada, né? Porque o Goiás, que estava dentro do G4, perdeu para o Vasco, então essa distância que era 13 pode virar 12 se a gente ganhar. Mas falando das prováveis escalações e começando com o Guarani, dono da casa, o Daniel Paulista não tem muitas dúvidas em qual vai ser o time e a tendência é que seja repetida a escalação das últimas rodadas, tá? Com o goleiro Rafael Martins, a zaga com Thales e Ronaldo Alves, lateral direito Matheus Lutic e lateral esquerdo Bidu. No meio-campo, Bruno Silva e Rodrigo Andrade são os volantes. O Regis é um meio atacante central, Bruno Sávio e Júlio César são atacantes pelos lados e o Júnior Todinho no comando de frente. O Guarani tem alguns remanescentes da temporada passada, o lateral esquerdo Bidu, por exemplo, já é um destaque desde a última Série B e segue sendo uma arma muito importante ofensiva. O Matheus Lutic, que é um jovem lateral que já estava no clube na última temporada, exemplo do Bruno Silva, que é um cara que acaba organizando bem esse sistema defensivo, ele que também sabe fazer o papel de zagueiro. O Regis a gente conhece, esteve aqui no Cruzeiro na última temporada e vem fazendo uma ótima Série B. Tem 8 gols e 7 assistências até o momento na competição. O Bruno Sávio não pode ver o Cruzeiro que ele faz gol, né? É um cara que dá muita sorte contra o Cruzeiro e já tem 8 gols nessa Série B também. O Júnior Todinho estava no Guarani na temporada passada, foi pro Juventude esse ano, acabou não se dando bem por lá e voltou recentemente para ser esse comandante de ataque. O miolo de zaga também é formado por 2 jogadores aí muito experientes, bem rodados, e o que chama atenção no goleiro, Rafael Martins, é que ele é muito bom goleiro, mas no ano passado ele jogava pelo Brasil de Pelotas, enfrentou o Cruzeiro e foi ele que tomou aquele gol do meio de campo do Rafael Sobis. Mas se vocês lembram bem, no primeiro turno da mesma Série B do ano passado, contra o mesmo Brasil de Pelotas, esse cara teve uma atuação espetacular lá no Sul e a gente acabou perdendo aquele jogo por 1-0. Agora falando do Cruzeiro, de Vanderlei Luxemburgo, que já tem bem mais dúvida aí em qual vai ser o time titular, mas uma provável escalação tem o goleiro Fábio, a zaga com Ramon e Eduardo Brock, lateral direito Cáceres, lateral esquerdo Jean Vitor. No meio-campo, os volantes Lucas Ventura e Rômulo, o Giovani como um meia central, Claudinho mais pela direita, Bruno José pela esquerda e Marcelo Moreno no comando de ataque. Esses são os 23 jogadores do Cruzeiro que foram relacionados para o jogo, tá? Só para explicar mais uma vez as ausências, né? Matheus Pereira suspenso pelo 3º cartão amarelo, Adriano e Rafael Sobis suspensos porque foram expulsos na última partida, Marcinho segue no departamento médico, assim como Norberto. Separando por posição, esses aí são os 23 jogadores do Cruzeiro, tá? Os goleiros Fábio e Lucas França, como sempre. Na zaga, dessa vez, volta o Brock após cumprir suspensão e o Joseph não foi relacionado. Para a direita tem o Cáceres, para a esquerda apenas o Jean Vitor. Aqui no meio campo são 5 jogadores que a gente pode considerar volantes, né? Embora nem todos tenham essa característica assim de marcação. São 6 opções aí de meia atacantes e 4 atacantes de fato. Mas valendo pontuar que o Thiago e o Vitor Leque podem ser usados eventualmente aí como atacantes pelos lados, né? O Zé Eduardo, que é centroavante, sendo relacionado pela primeira vez, assim como o Keké. Voltando aqui pro 11 inicial, a tendência é que a dupla de zaga volte a ser formada por Ramon e Brock, né? Sai o Léo Santos. Na direita, o Cáceres deve ser mantido, embora exista uma possibilidade do Rômulo ir jogar na lateral, o Cáceres ir pro banco e o treinador colocar, por exemplo, um Ariel Cabral como volante, coisa que eu espero que não aconteça, porque se tem Ariel Cabral em campo, a chance do Cruzeiro perder é de uns 98%. Na lateral esquerda, o Jean Vitor volta a ser
utilizado, até porque o Matheus Pereira tá suspenso, né? E ele já tá plenamente recuperado da lesão. Rômulo deve seguir como titular aqui no meio-campo. O Nonoca disputa a posição com o Flávio, mas eu acredito que nesse momento o Nonoca até tá na frente, porque não estava fazendo um jogo ruim no último domingo, né? Quando foi substituído ali por ter sentido a coxa, mas não teve lesão e pode sim ser utilizado desde o início. Existe a possibilidade do Lucha repetir aquele esquema com 3 volantes, né? Então pode ser que saia o Giovani e entre aqui o Ariel, coisa que eu espero que não aconteça. O Claudinho deve ser mantido como titular aqui pelo lado direito, ele que fez um bom jogo aí no último domingo, né? Foi o nosso melhor jogador em campo. Pelo lado esquerdo, o Bruno José está recuperado, mas talvez não seja titular. Eu imagino que ele vai começar o jogo, mas tem uma possibilidade do Luxemburgo utilizar mais uma vez o Felipe Augusto. Botei o Keké aqui só para pontuar que ele vai ficar no banco de reservas e deve entrar no segundo tempo. Inclusive, acho que dá para manejar aí. Joga um tempo com o Bruno José, depois bota o Keké na vaga dele, visto que nenhum dos dois tem condição de jogar os 90 minutos, né? E no comando de ataque é Marcelo Moreno mesmo, isso aí não tem nenhuma dúvida. Até considerando o histórico recentes aí dos confrontos entre Cruzeiro e Guarani, que tem rolado muitos gols, tá? O meu palpite para esse jogo vai ser Guarani 4, Cruzeiro 5. O Guarani vai marcar com Júnior Todinho, Bruno Sávio e 2 gols do Regis, o Messi Careca, enquanto o Cruzeiro balançará as redes 3 vezes com Marcelo Moreno, 1 de Bruno José e 1 de Keké. Lembrando que a bola rola a partir das 19 horas, né? Também conhecidas como 7 horas da noite, e o jogo vai ter transmissão do Sport TV e do Premier FC. Assim que terminar o confronto, ali por volta das 9 da noite, a gente entra ao vivo aqui no canal para fazer aquela live de sempre, comentando a partida, trocando uma ideia sobre o que foi o jogo. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e usar os comentários para dizer aí o que você espera da partida, qual é o seu palpite de placar e como você armaria o Cruzeiro se fosse o Luxemburgo. Mais tarde a gente se fala então. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!